Olá, olá, leitores e ouvintes! Está começando o No Meio de Nós, o podcast de curadoria de livros da Edições CNBB. Eu sou o Gabriel, editor na Edições, e estou aqui para te indicar um bom livro. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio piloto. E se flopar, muito obrigado por ter escutado o nosso único episódio. Aqui no nosso podcast, eu vou trazer uma seleção de bons livros, uma verdadeira curadoria das obras que valem muito a pena serem lidas. Esse podcast é um conselho, é uma publi, ele é parte do meu emprego. Se eu não gostar do livro, eu não vou indicar, podem ficar tranquilos e confiem em mim. Eu perco o emprego, mas eu não indico livro ruim. Mas por que o nome No Meio de Nós? Vocês devem estar se perguntando. Ou não? Mas eu vou explicar mesmo assim, porque ele tem um motivo e é bem legal. Quando na missa o padre começa a falar o prefácio da oração eucarística, ele diz: "O Senhor esteja convosco." E a Assembleia responde: "Ele está no meio de nós." Acontece que essa resposta é algo próprio do Brasil. Em outros países, a resposta seria equivalente a "e com teu espírito." Como no francês, o padre fala: "Le Seigneur soit avec vous." E a Assembleia responde, "et avec votre esprit." Ou em espanhol, em que o padre fala, "El Senhor esté com vosotros." E a Assembleia responde, "e com tu espírito." Então, com a intenção de refletir a Igreja Católica no Brasil e mostrar que a leitura é uma prática de desenvolvimento espiritual que nos aproxima de Deus, escolhemos esse nome. Como disse São João Paulo II, a leitura espiritual é essencial para fortalecer a fé, para aprofundar a comunhão com Deus e para orientar a nossa vida. Para começar, no episódio de hoje vamos falar de um livro lançado há um tempo, mas que em breve, muito breve, chegará em sua 6ª edição, totalmente reformulado, repensado, revisado e repaginado. O livro Sou Católico, Vivo a Minha Fé, que terá a versão tradicional e a versão em capa dura. Para você adquirir esse e outros livros da Edições CNBB, basta acessar o nosso site que está aparecendo na descrição do nosso vídeo, edicoincnbb.com.br. É edições, mas sem o cedilha e sem tio. edicoincnbb.com.br. Você também pode ligar para a nossa central de atendimento ou mandar uma mensagem no nosso WhatsApp com o número 61 2193 3019. E com o cupom Curadoria do Gabriel, tudo junto, você ganha 20% de desconto. Reserve lá o de vocês e vamos já começar o programa falando o que esse livro tem de bom. Então, o Sou Católico foi lançado pela primeira vez há alguns anos como o segundo documento da CNBB. Ele foi escrito pela Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé como uma espécie de compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Ou seja, para responder algumas perguntas de uma maneira mais direta. O que significa ser católico? Quais são os fundamentos da fé católica? O que é um católico? Onde vive? O que come? Como se reproduzem? Então, já na introdução, ele tem umas reflexões tiradas do próprio Catecismo e de outros documentos do magistério da Igreja. Depois, ele traz umas perguntas frequentes, meio FAQ da Igreja. Por que os católicos não acreditam na reencarnação? Jesus teve irmãos? Maria teve outros filhos? E outras perguntas que você já pode ter tido ou alguém te perguntado. E por fim, ele traz umas orações bem importantes para a igreja. O Pai Nosso, o Ave Maria, o Ângelus, o Ato de Contrição. Ensina também os mistérios do terço. Ou seja, ele é completão. Excelente para dar de presente para quem vai entrar na catequese, para quem quer aprender mais da fé católica ou para aquela pessoa que até hoje não conseguiu decorar o credo inteiro. Eu afirmo para vocês que o conteúdo do livro é muito rico e ele já começa refletindo sobre a fé e dizendo qual é a função da igreja na nossa vida. Nós recebemos o dom da fé no momento em que somos batizados, mas como devemos conhecer e amadurecer a nossa fé? E o livro já responde, por meio da leitura da Sagrada Escritura, da oração e da participação ativa e consciente na igreja. Ele resume a fé em 2 palavras, dom e tarefa. É dom porque é uma graça dada por Deus e devemos nos deixar conduzir por ela. Mas é tarefa porque temos que estar abertos à ação dessa graça nas nossas vidas. Isto é, estar sempre buscando conhecer a Deus e ter um encontro pessoal com Ele. E essa experiência, que é interna,
se solidifica através de uma vivência concreta na igreja, que é mãe e mestra, e tem como função auxiliar cada cristão a viver, construir e cultivar seu relacionamento com Deus. Eu separei um trecho logo do começo que diz assim: Aprende. A fé é a adesão da vontade e da inteligência à revelação feita por Jesus Cristo, não enquanto apreensão de uma ideia, mas enquanto fruto de uma experiência e de uma existência vivida na relação com o Senhor e na obediência à sua vontade. Ou seja, a fé não é apenas uma aceitação intelectual de doutrinas ou de um conjunto de ideias, mas é ter um olhar para a própria história e encontrar a presença do Cristo. Quando diz adesão da vontade e da inteligência, está nos dizendo que a fé não é irracional, e ela é um ato livre e consciente. Ela não se resume a um conhecimento teórico da igreja ou da doutrina da igreja, mas a uma experiência concreta da presença do amor de Deus em nossa vida. A fé é fruto de um encontro pessoal com Cristo, que transforma o nosso modo de ser e agir para o bem. Quando diz de viver a obediência à sua vontade, é porque o mandamento, a vontade de Deus, é o de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A fé é algo a ser visto nos pequenos atos e detalhes do dia a dia. A verdadeira fé se traduz em ações, na maneira como tratamos os outros, como respeitamos a visão de mundo do outro, por viver uma realidade diferente, ter tido experiências diferentes, ou por estar em outro momento da sua vida. A fé está no ato de perdoar, de servir, de amar. A fé não é um saber ou não saber o que se pode ou não fazer. As doutrinas da igreja estão aí para nos direcionar, e isso é uma ajuda incrível e primordial. Mas a fé é quando chegamos ao ponto que fazemos o que fazemos porque nossa consciência já está tão voltada para Cristo que naturalmente não faríamos nada do que ele não faria. Seguindo essa reflexão do livro, ele nos apresenta o tripé da Igreja Católica, que é a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. A Sagrada Escritura é o cânon da Bíblia escrito, e a tradição é a transmissão oral, que foi como Cristo e os apóstolos anunciavam e que a Igreja continuou anunciando. E por magistério, a palavra magistério significa ensinamento, que é a interpretação que a Igreja faz da palavra escrita, que é a Sagrada Escritura, e transmitida, que é a tradição. E é o magistério que a igreja manifesta sua realidade comunitária, onde mostra que não vivemos nossa fé sozinhos, mas como membros da igreja que contém uma fé una. E essa igreja que nos mantém unidos tem duas características principais. Ela é mãe e mestra. É mãe por nos transmitir o dom da fé através dos sacramentos, mas também é mestra porque nos ajuda na tarefa de estarmos abertos para a graça da fé, por meio da pregação da palavra. Vou ler mais um trecho que eu achei muito interessante, que ainda está na apresentação aqui do livro. Ser católico é viver a fé como dom de Deus e dela dar testemunho na vida cotidiana. Isso significa não cair na tentação de pensar que as conquistas e os resultados só dependem do próprio esforço e da própria capacidade de programar e agir. Deus, com sua graça, tudo pode realizar. A exemplo de Jesus, que viveu momentos fortes de oração a cada dia de sua vida, a oração pessoal e na comunidade também faz parte da vida diária do católico. E mais para frente continua: o católico vive, portanto, um processo permanente de conversão rumo à sua plena realização humana e cristã na santidade. Para isso, recebe preciosa e indispensável ajuda da Igreja, mãe e mestra, que orienta sua conduta moral em meio aos inúmeros desafios e situações complexas do mundo, para que possa viver a vida nova em Cristo. Consciente de pertencer à comunidade eclesial e de que a conduta moral é parte essencial de sua identidade, o católico acolhe com gratidão e responsabilidade os valores e normas morais propostos pela Igreja, testemunhando-os nos diversos ambientes em que vive. Ficou com um clima de Miguel Falabella, dando uma mensagem motivacional no final do video show, né? Mas eu falei que o livro era bom. E
Dessa reflexão e esses trechos que eu li aqui são tudo da apresentação, eu nem falei do primeiro capítulo do livro. Então, esse livro Sou Católico, ele realmente nos ajuda a entender o que é ser católico e a como viver a catolicidade, como viver a nossa fé. Vale ou não vale a pena você dar uma lida, né? Dar de presente para o afilhado que está começando a caminhada. Hoje conversamos sobre o livro Sou Católico, Viva a Minha Fé. Conversamos é uma maneira bonitinha de dizer, né? Que eu fiz um monólogo e vocês me ouviram. Espero que eu tenha mostrado para vocês como esse livro é rico, tem o mérito de livro de cabeceira, para sempre estar relendo algumas reflexões, aprendendo algumas orações. Lembrando que é ótimo para dar de presente, hein? A folha de rosto dele já vem com um lugarzinho para você dar uma dedicatória, escrever uma dedicatória. E para você adquirir este e outros livros da edição CNBB, basta acessar o nosso site que está na descrição do nosso vídeo, edicoincnbb.com.br. Você também pode ligar para a nossa central de atendimento ou mandar uma mensagem no nosso WhatsApp com o número 61 2193 3019. E com o cupom Curadoria do Gabriel, tudo junto, você ganha 20% de desconto. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Não se esqueçam de se inscrever e nos seguir nas redes sociais @ediçõescnbb. Gostaria de pedir para vocês mandarem lá a mensagem de vocês dizendo o que acharam do livro, caso já tenham lido. Se ainda não leram, depois de ler, manda lá o que achou. Mandem também os comentários sobre o nosso podcast, sugestões de livros que vocês querem ver nos próximos episódios, o que acharam deste episódio. Vai ser um prazer enorme interagir com vocês. Se não formos cancelados no próximo episódio, falaremos sobre o Jubileu 2025 e os livros que o Vaticano preparou para esse momento de peregrinação. Espero vocês no YouTube, Spotify, Instagram ou a plataforma de reprodução de áudio que você preferir. Até semana que vem, tchau!